Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite para você que está acompanhando o nosso primeiro episódio do podcast 2030 and Beyond. Estamos aqui direto da casa dos nossos amigos da VidMob, Miguel Caeiro, Camilo Barros, com dois convidados especiais para esse primeiro episódio do nosso podcast. Como é o primeiro, deixa eu contar como é que essa história aconteceu, né, gente? Porque 2-3 meses atrás eu estava aqui conhecendo o lindo e novo escritório da VidMob. O Miguel me mostrou o estúdio e falou, cara, vocês podiam ter um podcast e tal. E ficamos ali no café, ele dando as ideias, enfim. E daí nasceu a ideia da gente pegar o 2030 and Beyond. Para você que acompanha a Inova, sabe que é um dos nossos relatórios que a gente publica aí a cada 4 anos. Inclusive o Inova Day 2023 vai ser o 2030 and Beyond atualizado e as tendências Global Trends for Business, né? Então, cá estamos, 31 de março de 2023, 4 da tarde aqui, para a gente começar a nossa dinâmica. O 2030 and Beyond conta comigo, Marcelo Veras, como mediador, entrevistador, figura secundária aqui na conversa. O Luiz Rasquilha, que é o cara das tendências, que vai estar aqui junto com um convidado ou uma convidada especial a cada episódio. Hoje é uma convidada muito, muito, muito especial. Gente, quem é a nossa convidada? Carolina Sevciuk. Depois ela vai me dizer se eu falei o nome dela certo, porque sobrenome, né, super diferente. Sevciuk. Ela é engenheira de alimentos, formada pela Mauá. Fez SEAG da GV, MBA em Management da Unicamp, estudou em Kellogg e muitos anos, eu até vou fazer uma pergunta para ela agora, ela atualmente é diretora de estratégia de transformação na PepsiCo e recentemente, 3 semanas atrás, ela foi eleita uma das 100 mulheres mais inovadoras em destaque na Época Negócios. Carolina, seja muito bem-vinda. Eu quero que você comece a contar para a gente o seguinte: se no dia da sua formatura em engenharia de alimentos, no juramento, você falou que você só ia trabalhar em empresa de alimento, porque ela ficou 8 anos na BRF, trabalhou na Melita, 13 anos na Nestlé e agora está na PepsiCo. Você fez algum juramento para só trabalhar em empresa de alimentos? Nos conta. Bom, primeiramente, obrigada. Uma honra estar com vocês. Fiz. Fez? Fiz. Você sabe que na minha trajetória eu passei por 2 indústrias que não eram de alimentos. E foi ótimo para saber que eu quero trabalhar na indústria de alimentos. Então, sim, basicamente eu percebi que o que eu gosto é de comer, eu gosto é de ter essa experiência na mesa, mesmo que formal ou informalmente, com alimento. Então, sim, adoro trabalhar na indústria de alimentos. Legal. Olha, vocês não estão vendo, mas aqui na mesa tem Pepsi, aqui tem Doritos, aqui tem um kitzão só de coisa gostosa. Aqui o Luiz Rasquilha, vocês conhecem, né? O comedor mora, ele não para de atacar as coisas aqui. Luiz Rasquilha, bem-vindo. Eu só vim para comer. Bem-vindo. Então, dê um oi pra galera aí pra gente começar a nossa jornada. Acho que é um bom momento para começar. Principalmente tem aqui na mesa um conjunto de coisas que não estão vendo, mas que para as quais, enquanto a Carolina vai falando, eu vou comendo, tá? Então eu só vim para comer, vocês sabem isso. Quem nos segue e nos segue nas redes sociais sabe isso. Um grande prazer estar aqui para esse bate-papo. Vamos lá. Legal, vamos nessa. Gente, o tema aqui, né, sempre tem um tema de pano de fundo e pela presença da Carol aqui, todos sabem, nós vamos falar do setor de alimentos, 2030 and Beyond, apontando lá para 2030, essa década maravilhosa que vai entrar para a história, como todos sabem, como uma virada de página completa, sem precedentes, uma década incrível. Setor de alimentos, a gente sabe, né? A gente tem aí, batemos, acho que 15 de novembro do ano passado, a gente bateu 8 bilhões de pessoas no planeta, todo mundo tem que comer, né? E esse número não vai parar de crescer, nós estamos durando mais, nós somos mais, muito mais e vamos durar muito mais. Então, um setor extremamente importante e que com certeza traz aí nos próximos anos grandes novidades. Então, a dinâmica aqui é sempre assim, eu vou chutar a bola para o Luiz, para ele dar a visão de tendências e ele deixa a bola quicando para a gente ouvir a nossa convidada especial que está lá no olho do furacão, numa das maiores empresas do planeta e, enfim, vai ser muito bom ouvi-la. Mas, Luiz, comece aí. O que você está vendo apontando para 2030? Aliás, o Inova Day 2022, um dos reports que a gente fez foi sobre o setor de alimentos. Então, como é que você está vendo esse setor apontando aí para 2030 and beyond?
Bom, você pegou um tema importante que é a questão do envelhecimento, da longevidade. 2 temas que são importantes. Nós temos mais gente no mundo durando mais tempo. Eu sempre falo que há um time lá no MIT que fala assim, se você não morrer até 2025, vai ser difícil morrer depois disso. Então eu sempre falo, segura a onda mais 2 anos, porque se alimente, se cuide, porque depois a coisa está mais liberada. O que isso significa? Que vai naturalmente haver, tendo mais gente no mundo durando mais tempo, a curva de comportamento muda, porque nós, especificamente alimentos, não nos alimentamos da mesma forma a vida inteira. Tem um conjunto de coisas que vão como criança, como adolescente, como jovem, como adulto e por aí vai. Então, há várias discussões na mesa. Há discussões hoje muito sobre a questão da saúde, naturalmente, e comportamento e alimentação na área da saúde, em termos de saúde, então, cuidar da saúde para envelhecer com qualidade. Há discussões importantes sobre personalização das ofertas e, portanto, o quanto cada um de nós, com as suas especificidades, com o seu DNA, com as suas alergias ou o que for, precisam ser acomodadas. Não vou aqui revelar as marcas, eu estava numa apresentação há um tempo atrás numa empresa da indústria farmacêutica e recebi um WhatsApp da minha esposa dizendo assim, cara, tem aqui um produto que eu quero comprar, mas ela é alérgica a corante vermelho. Então tem um corante aqui. E eu estava na discussão, puxei a pessoa de PD e falei, cara, ó, ela falou, é verdade, a gente está começando a trabalhar para começar a desmontar esta padronização. É um efervescente, é uma coisa detalhe, é um efervescente que tem uma cor laranja. O corante é só para dar a cor laranja. Porque muita gente acha que não tiver cor laranja não parece suco. Só que quem é alérgico não pode tomar. Aí começa a vir a discussão. Para incluir uns, como é que eu não excluo os outros? Então essa é uma discussão importante da pauta de personalização e também de tentar entender naturalmente novas soluções, porque é uma discussão importante em termos até de recursos. Então se fala em coisas como farinha de inseto, se fala em coisas como impressão 3D de alimentos, se fala num conjunto de temas que estão dando os primeirinhos passos, tá? Não está nada massificado ainda, mas já começam a mostrar alguns caminhos. Uns vão se confirmar, outros naturalmente não vão ter tanto sucesso como se preconiza nesta fase, mas eu acho que o principal é estar muito atento ao indivíduo, a cada pessoa e a sua individualidade, a sua necessidade. Isso vai naturalmente impactar a forma como as empresas vão produzir e vão comercializar no futuro os alimentos. Tendo naturalmente aqui uma discussão sobre envelhecimento e mais gente durando mais. Vamos ouvir ela. Carol, nos conta, na verdade. Você sabe que no seu cargo na PepsiCo tem um termo ali que eu acho que dá uma pista muito interessante de qual é o seu principal desafio. E é raro a gente ver alguém cujo nome do cargo tem a palavra transformação. Eu acho que isso coloca um chapéu importante aí. Queria que você pegasse a bola quicando do Luiz. Como é que você está vendo essa década e esses desafios, essas tendências todas colocadas pelo Luiz, enquanto eu como um Cheetos. Maravilhoso. Bom, sim, eu acho que primeiro diria para você que é uma área incrível, né? Você está dentro de uma empresa que vai fazer 70 anos no Brasil e você poder estar liderando uma área de transformação sensacional. É incrível. E você entender que você tem mais do que abertura e o mato tá grande para uma área de transformação é também super bom. Então, quando o Luiz traz a questão da personalização, quando a gente traz a questão da longevidade, vamos pegar a personalização. Quando a gente traz a personalização dentro de um conceito, né? O que é melhor para a Carol, o que é melhor para o Luiz, e você coloca dentro de empresas como as nossas, que estão acostumadas a primeiro que produtividade no máximo, escalabilidade no máximo, você entende e a gente consegue entender o nível de discussão que a gente tem. Como é que a gente vai personalizar dentro do parque fabril que eu tenho hoje, dentro de marcas como essa que você está colocando agora, porque talvez você goste do Cheetos requeijão, mas talvez eu não goste, né? Talvez eu goste do requeijão com menos ou mais sabor. Como é que a gente vai colocar isso dentro da minha estrutura hoje? Então, isso move a companhia para entender que o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar para os próximos anos de companhia, né? Então, e essas reflexões são feitas. Está acontecendo, as we speak, essa transformação para a gente poder atender personalização, para ter o consumidor cada vez no pulso, né, da empresa, são discussões importantes e que
acabam mexendo com a organização inteira. Então, é do campo à mesa, literalmente. Então, é da maneira que a gente colhe a batata, da maneira que a gente vai colocar dentro da embalagem. Que embalagem eu tenho que colocar? Será que é a embalagem de 300, 200, 100? Ou não, eu só quero 4 batatinhas. Né? Tô fazendo um brainstorm aqui com vocês. Como é que eu vou entregar isso? Porque não necessariamente onde eu entrego hoje é onde eu quero comprar como consumidora. Né? Então, como é que a gente pensa também nessa entrega, nessa cadeia, né? Então, sim, essas discussões super aparecem. E longevidade, para mim, também é um tema de interesse pessoal até, né? A gente estava no South by Southwest há pouco e foi exatamente uma das trilhas importantes ali sobre longevidade. E eu acho que mais do que isso, a gente precisa entender como grandes corporações que a gente foi-se o tempo que a gente pauta algumas tendências, né? Eu acho que a gente constrói isso e a gente colabora com isso, sendo convidada para a festa, né? E para você ser convidada para a festa, a gente precisa entender e sair do escritório. E também entender uma separação que não existe mais, porque a Carol, se fala assim, a Carol da PepsiCo. Não, a Carol é uma consumidora, a Carol, ela acorda de manhã, né? Ela toma café com o filho, ela tem um cachorro, aonde os produtos, os nossos produtos se encaixam. Qual é, de repente, você estava hoje comendo o seu café, tomando o seu café da manhã maravilhosamente bem. Então, ter esse pulso é super importante. Muito legal. Olha só, nós não combinamos nada, mas você que está ouvindo nosso podcast, já foi aluno da Inova, Carol, eu te contar, se tem uma coisa que do nosso programa de MBA, até o curso de formação de conselheiro, que a gente fala igual um papagaio todo dia, o que nos trouxe até aqui não nos leva ao futuro. Essa, segundo a querida Clarice Lispector, se estivesse viva, estaria fazendo 100 anos aí recentemente, ela dizia que essa é a verdade mais difícil de se enxergar. O óbvio, né? A verdade mais difícil de se enxergar. Muito legal, muito bacana. Vamos para a segunda aqui para a gente começar a esquentar os tambores, né? Para esquentar um pouco mais a chapa. Luiz Carlos Pereira Rasquilha, em português do Brasil, não em português de Portugal, nos diga quais disrupções você consegue enxergar e contar aqui pra gente, algumas que já estejam mapeadas, outras que estão ainda aí na primeira onda do tsunami ou se formando no setor de alimentos. Responda enquanto agora coisa linda. Eu abro a minha Pepsi. Antes de eu ir para essa, deixa eu pegar uma coisa que a Carol falou que eu acho muito importante retomar ou reforçar aqui. Ela falou, as grandes corporações têm que perceberam que não estão pautando tendências, mas têm que se conectar ao que está acontecendo. Eu acho que esta conscientização é uma coisa muito importante, porque até há muito pouco tempo atrás, as mega corporations, não só de alimentos, todas elas, achavam que elas punham as tendências na pauta. Como a gente trabalha desde 2008 em tendências, sabemos que não é bem assim. Mas é interessante ver que a transformação cultural de conscientização está entrando na conversa. A trend é muito maior que a empresa. A sabedoria da empresa é quais são as trends que eu preciso me conectar e o que eu vou fazer com isso. Embora a gente tenha ouvido até há muito pouco tempo atrás a empresa, não, eu vou pautar a tendência A ou B. Você não pauta, meu amigo. Você pauta aquilo que você consegue fazer. Qual é o comportamento que está no mercado, o que você faz com isso? A partir daí, você incorpora isso na tua estratégia e talvez a tua estratégia consiga depois devolver algum tipo de pauta de direcionamento de compra, de consumo, do que for. Então, eu queria fazer assim, mas eu vi que ela levantou, manda aí. E eu acho que, construindo em cima do que você falou, eu acho que sim, a grande corporação tem um dever, né? E ela ajuda a entregar de uma maneira talvez mais rápida e escalável. Exatamente. Né? Exatamente. Então, eu acho isso importante, mais conjunta. É isso mesmo. Isso, mais uma vez, parece óbvio, não é? Mas do ponto de vista comportamental e cultural é extremamente difícil, do ponto de vista de business, de olharmos como empresa, de colocar na pauta. Então acho que esse é um ponto importante. Bom, grandes disrupções. Vamos deixar a fronteira um pouquinho mais além, mas sem muito mais além do que isso. Há coisas já testadas, tá? E algumas disrupções vão diretamente ao DNA do ser humano. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo concreto. Tá testado com relativo sucesso, não comercializado ainda, uma coisa que se chamam bebidas ativadoras de neurônios. Mais ou menos assim. Vou colocar a analogia em bruto. Didática, sim, lúdica. Eu sou um aluno de escola e não gosto de matemática. Então, quando eu tenho aula de matemática, eu vou tomar uma bebida que vai acelerar
eu não vou ficar mais inteligente, mas vai acelerar a minha capacidade de processamento da informação que o professor de matemática me vai dar. E isto vai começar a trazer outro tipo de performance. Eu, Luiz Rasquilha, que sou o último cara da matemática e sofri a vida inteira na graduação. Estou falando com engenheiros. Então, eu que sou dois engenheiros pois aqui. Pois é, vocês são de exatas, eu sou de exaustas, tá? Eu já estou em outro estágio, mas eu sou publicitário. Então, putz, o publicitário de discutir no MBA. Vocês imaginam que eu sofri com cálculo financeiro, com contabilidade, com aquelas coisas todas. Mas, Carol, quando tem reunião na Inova e aparece uma planilha de Excel, tem gente que dá dor de barriga, vai pro banheiro e some e não volta. Eu vou embora, eu fecho a câmera, não é comigo, meta. Isso não é comigo. O Marcelo é o cara das metas, dos objetivos das metas. Isso é bom. Eu falo, tá bom, eu já volto, tenho uma coisa pra fazer. Então eu tenho essa dinâmica. Aliás, eu tenho uma história pra contar, acho que vale a pena contar, já que estamos aqui na informal. Em Portugal, quando a pessoa termina o colegial para entrar na faculdade, no superior, havia, não sei como é que é hoje, porque foi há muitos anos, sei lá, 30 e tal anos já, havia uma prova que era a prova de aferição, coisa chique, né? De conhecimentos. A minha era de matemática. Havia matemática e português. Como eu vinha na área de exatas ainda, não tinha me curado, ainda estava doente nessa coisa, eu fui fazer a prova de matemática e tive 16. E 16 numa escala que a escola avaliava de 0 a 20. E, portanto, 16 em 20 era muito bom. Qual era o problema? É que a prova nacional, a escala era de 0 a 100. Eu tive 16%. Então eu fui a segunda pior nota do país. Você tem uma ideia do que foi a minha vida aos 18 anos. E contar para a mãe e para o pai que você vai fazer a prova de matemática para ir para a faculdade tem 16%. Então vocês imaginam a minha ligação com estas coisas, as planilhas e não sei o quê. Mas isso me traz, por exemplo, este caso concreto dos ativadores de memória é algo que tem sido a ver discutido, tem sido a ser testado, estudado, discutido. Conectado a upload e download de memória, que não é para discussão aqui de alimentos, é outra discussão eventualmente com a área da saúde, por exemplo. Mas se acertarmos a mão nesta conversa, isto muda muito a regra do processo. E aí reforça o que a Carol está falando da personalização. Que não é só, ou não é mais, ou não é apenas botar mais sabor ou menos sabor. É verdadeiramente entrar numa dinâmica mais humana, trazer isso para um DNA para dentro da pessoa e trazer isso para uma outra conversa. Isto muda a dinâmica. Quando a gente fala que nós estamos vivendo a maior transformação da história, não tem 4 mil anos de história documentada, uma transformação como a que nós estamos vivendo, e cada empresa de seu jeito, mas de uma forma geral, a sociedade e o mundo, estamos falando de coisas destas. De repente, podermos comercializar uma linha de alimentos ou de bebidas, sei lá o que for, ativadores de capacidades cerebrais. Isto muda a discussão para outro patamar e o caminho vai ser esse. O caminho vai ser muito desta fusão. A gente tem muita biotech no nosso 2030 Beyond, Infotech e Biotech. A Infotech é tecnológica, mas a biotech é humana e toda essa discussão da biologia, usando a biologia como a base para a construção de produtos que vão responder às especificidades das pessoas. Então, o caminho vai ser esse. Agora, eu dei um exemplo de uma bebida ativador cerebral, mas tem mais 20 ou 30 e eu acho que a criatividade e a estratégia dos negócios vão também ter que explorar estes caminhos. Não, e sem contar, queria te ouvir também, Carol, que o desafio de alimentar 8 bi já é gigantesco e vai ser cada vez maior, né? Proteínas, enfim, onde é que a gente vai arrumar proteína para todo mundo? E 8 bi de pessoas, mas os bis de animais, porque não são só as pessoas que comem. Tem outra discussão aqui para ter, que não tá aqui, temos a cadeia como um todo, né? Carol, você tem enxergado algumas outras disrupções aí no setor a caminho? Eu vou fazer uma reflexão sobre uma disrupção que está muito na fala do Luiz, que é uma disrupção de ecossistema, né? Se a gente pegar há 10 anos atrás, ou até um pouquinho menos, a gente não imaginaria que a gente estaria falando de uma bebida que vai ativar o meu cérebro, porque eu entendo que eu, Carol, preciso acelerar uma matéria, estou simplificando aqui. E aí a gente pode entrar em outras discussões, né? Se isso vai ser, enfim, tem outras discussões importantes aqui, né? Dentro dessa dinâmica de você acelerar alguma coisa dentro de uma faculdade, enfim. Mas a reflexão que eu trago é sobre ecossistema, né? E alimento se aproximando cada vez mais de uma medicina, de um bem-estar, alimento se aproximando de uma
uma plataforma importante para você cuidar, para sua longevidade. Então, não é sobre uma solução. Eu acho que é sobre um conjunto de soluções e aparatos que vão fazer com que a gente consiga, em pouco tempo, né, nesse tempo que você está me falando que a gente vai, né, atingir esse número de pessoas no planeta, que vão fazer com que a gente tenha essas condições adequadas para alimentar todo mundo e para todo mundo viver em condições importantes aqui. Então, e dentro disso eu trago mais uma visão de cadeia, de end-to-end. Então, assim, como é que a gente está tratando no campo, como é que a gente está tratando a agricultura regenerativa, que não é uma disrupção, é uma coisa que já se pratica há muito tempo. Quando você pega coqueiros, né, que a gente consegue plantar cacau ali por sombreamento, isso não é super inovador, né? Culturas lá atrás já tratavam disso, mas isso pode ser uma disrupção na hora que você fala em alta escala, que você precisa colocar isso em agricultura regenerativa. Enfim, então esses conceitos alinhados e costurados de uma maneira, olhando holisticamente qual que é o impacto disso dentro do nosso ecossistema, eu acho que isso para mim é uma disrupção. É você parar de pensar cilado e você começar a pensar isso conectado. E entender qual que é o impacto disso para as nossas vidas. Para mim, isso é uma disrupção. E interessante, você trouxe um ponto ali atrás, que é o seguinte: tudo que mexe com o ser humano, né, seja com o corpo, com a mente, seja lá com o que for, com as dinâmicas sociais, logo vem os dilemas éticos, né? Não é nosso tema aqui, mas eu me lembrava aqui, enquanto vocês falavam desse negócio de ativadores cerebrais, nós tivemos um curso na escola de neuromarketing. E os nossos parceiros apresentaram um estudo mundial de lojas que aumentavam as vendas em 30%, simplesmente dando um chocolate Kinder para o consumidor na entrada da loja, porque aquilo ativava a oxitocina, aí vem lá os neurotransmissores, blá, 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 blá. Então os dilemas éticos sempre vêm, né? Mas assim como tem agora a discussão sobre o ChatGPT, do que vai ser isso, mas enfim. Independente dos dilemas éticos, da regulação de tudo, a inovação não para, a velocidade não para e as novidades não vão parar de vir, né? Então, eu acho que é um ponto bem interessante. Carol, eu queria ouvir de você aí, agora invertendo, depois eu passo para o Luiz, mas com esse chapéu, né, com esse nome na sua posição hoje na PepsiCo de transformação, eu imagino, me corrija se eu estiver errado, que você deve aí se conectar com... acabou de voltar de alça, enfim, então você deve montar uma teia de ligar todas as antenas que você tem, que você não tem, conversar com tudo e com todos, porque eu imagino que a quantidade de variáveis é gigantesca. Você deve ter ali seus objetivos de curto, médio e longo prazo, mas assim, deve ser um negócio muito de colaboração, né? Acho que você tem que quase que montar um puzzle de 1000 peças para começar a sair projetos reais para a empresa. Tô equivocado ou não? Não, eu acho que não. Muito pelo contrário. A gente tem que ter dentro dessa cadeira e dentro dessa agenda realmente uma rede importante, porque a gente não faz nada sozinho, né? E a gente tem um ecossistema incrível aqui no mercado brasileiro, né? Incrível, assim, que não está somente no eixo Rio e São Paulo. Então, como é que a gente consegue, no nosso alto da Juscelino, conseguir acessar isso de uma maneira importante? Mas o principal desafio não é acessar. Eu acho que o principal desafio é a gente entender, dentro de todas essas conversas e dentro de tudo que surge, a gente saber separar, né, e escolher. Porque essa agenda é tão incrível que você vai abrindo porta, vai abrindo janela, vai abrindo casa, vai abrindo conversa, vai abrindo café e você fala, e agora? Sim. O que eu faço? O que eu aterrizo, né? O que eu aterrizo? Como é que eu tangibilizo? Como é que eu priorizo? Né? Qual que é o impacto que isso tem dentro do meu negócio? Então, é uma disciplina, né, com governança e também com muita conversa. Porque, sim, dá um pouco do que a gente fala agora, que tem o FOMO. Dá, porque você fala, puxa, mas será que eu não poderia será que eu não poderia estar falando de um salgadinho à base de proteína de inseto? Talvez sim, mas
é o momento agora para eu estar fazendo isso, ou eu vou dar uma olhadinha nisso agora, porque aí eu seto minha base, transformo minha base, preparo isso daqui e vou olhando. Então, sim, é uma ambidestria mesmo dentro desse cargo. Você saber o que você vai fazer agora, saber o que você vai fazer daqui a pouquinho, o que você vai deixar de fazer. Porque eu acho que o grande ponto nessa vaga, nessa cadeira é o que você não vai fazer. Legal. As estratégias de desenvolvimento, de roadmap de produtos, tá na sua área ou você tem um par que cuida disso? A gente tem uma área de R&D, a gente tem um centro de pesquisa em Sorocaba que cuida disso. Enfim, é incrível. Legal. Ela falou de ambidestria, você ouviu? Então me conte aí, cara, porque sem futuro não tem presente, mas o futuro começa a se construir no presente. Como que você vê aí ambidestria e inovação suportando tudo isso? Bom, eu acho que foi falado uma coisa aqui importantíssima, que é saber o que a gente quer e o que a gente não quer, né? Que vamos deixar de lado. Uma coisa que você fala sempre das apostas, das renúncias. E uma outra frase que você tem que eu gosto, que fala de se você não está confuso é porque está mal informado. Quem não está confuso é porque está mal informado. Confuso está mal informado. Eu acho que quem tem muitas certezas hoje já começa a ter um problema de olhar para as oportunidades. O tema da ambidestria, vamos até fazer aqui um parêntese, não é um tema novo. A gente sempre fala, isso é uma coisa... A primeira vez que se publicou sobre o tema foi em 2004, pelo menos conhecido. Em 99, há um parágrafo num livro de gestão que aborda, mas não explora. Mas em 2004, o Júlio Birkenstock, por estar nosso professor no programa de ambidestria, falava da importância de cuidar do presente e olhar para o futuro. Então, isso não teve muito ibope lá atrás, não teve muita relevância, porque na altura não era esse o contexto. Esta década é a década da ambidestria. É o que eu vou escalar, manter produzindo, escalando, como eu sei fazer muito bem como o Pepsi, ou seja lá o snack ou a bebida, mas ao mesmo tempo o que eu vou pensar que pode ser no futuro que eu não estou fazendo hoje. Então é o snack de farinha de inseto, é a bebida ativadora cerebral. Então a gente fala muito que a ambidestria toca ali a fronteira da esquizofrenia, porque como é que você faz? É segunda, quarta e sexta, cuida do que está fazendo hoje, terça, quinta e sábado, cura do que vem para frente? Ou não? Você vai fazer uma coisa com um time pensando de um lado e o time pensando do outro? Ou vai conscientizar a empresa como um todo e estruturar uma cultura em que todo mundo tem que no dia a dia estar preparado para cuidar do que está fazendo e olhando para o futuro? Eu acho que hoje há muito mais perguntas do que respostas ainda. O tema... A pandemia e o pós-pandemia pautou um conjunto de novos conceitos, ou resgatou conceitos que existiam, mas que não estavam na prática, e acelerou outros. Acho que a transformação digital é inquestionável a aceleração que ela teve nos últimos 2 anos. Eu falo que já é uma segunda onda de transformação digital. E isso é eu acho que é o grande dilema das corporations de uma forma geral. É um dilema cultural que naturalmente impacta quer a estratégia, quer a inovação. E esta ambidestria, que pode ser tratada de variedíssimas formas, ela é hoje, na minha opinião, ao dia de hoje, tá? O maior desafio que uma empresa enfrenta é esse. Porque ao mesmo tempo que uma mega corporation como a Pepsi, que está muito bem obrigado, entregando resultado, privilegiando os seus acionistas, e tudo isso que ela faz, por isso é que tem 70 anos e é quem é, ao mesmo tempo a gente pergunta, mas quantos mais anos você vai conseguir manter a performance vendendo o que você vende hoje? Puta, tá bom, mas o que eu preciso vender no futuro? E aí vem os dilemas, né? Vem as esquizofrenias de eu priorizo, não priorizo. E mais uma vez, a gente fala muito isso na Inova, que até 2019, o modelo taylorista, que era um modelo criado nas escolas de gestão clássica, 1918, final da Guerra Mundial, para frente, Segunda Guerra Mundial em diante, o modelo taylorista se estruturou como todos o conhecemos. E o 22 em diante traz novos modelos. O taylorista é só mais um, não é mais o único. Então o Rancharan fala isso na nossa aula de ambidestria. Cara, o taylorista funcionou durante 100 anos. Agora vai ter mais 20 à volta que também vão funcionar. E isso é uma dor para a qual nós não fomos treinados. Nossa faculdade não falou disso, as empresas onde trabalhamos a vida inteira não tratavam disso, e nós temos um candidato nova que fala, logo na minha vez é que tudo isso acontece. Porque eu não fui preparado para isso. Porque logo agora? Logo agora, cara. Logo agora que eu tenho que empoderar o time, que eu tenho que ser digital, que eu tenho que ser colaborativo. Na hora que chegou a minha hora de ser... Agora que chegou o meu tempo, logo agora. Então, eu acho que esse é o belo, ao mesmo tempo é uma angústia, mas eu acho que ao mesmo tempo é o belo desafio que nós estamos enfrentando. Carol, você trouxe, de novo, para quem está nos ouvindo, sem combinar, ela trouxe o tema ambidestria aqui para a mesa. E você sabe, Carol, é o seguinte, a gente tem uma tese na Inova de que, normalmente, nas últimas 3, 4 décadas, tem uma duplinha dominando a gestão.
nós começamos nossa carreira, você não, que é super jovem, mas a gente começou nossa carreira lá na década de 90. A década de 90 era qualidade e produtividade. Tinha uma pós-graduação por esquina de pós-graduação em qualidade e tal. Virou o milênio, 2000, 2010, foi conectividade. Primeiras redes sociais, smartphone 2007 e tal. Década passada, quem dominou? Transformação digital, muitas ignoraram e sofreram quando chegou a pandemia, e negócios de plataforma, as grandes plataformas. Nesta década, a nossa aposta são 2 temas. Ambidestria, cuidar muito bem e ao mesmo tempo do presente e do futuro, e negócios de ecossistema. Que ela falou, a capa, exatamente, você trouxe exatamente os 2. A capa de super-herói que nos venderam na escola clássica, tocaram fogo nela, ela não existe mais. A gente precisa de ajuda, a gente precisa se conectar e precisa de colaboração, né? Então, eu por conta e risco, Carol, tem uma frase que eu gosto de resumir, e gente, eu acho importante para quem está ouvindo isso, ouvindo, né, nosso primeiro podcast, o episódio aqui, porque olhem que coisa emblemática, e de novo, não foi combinado. Nós temos... se a gente pegar os 100 anos, como o Luiz falou, da Escola Clássica de Gestão, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, tem uma frase que eu elaborei por conta e risco que eu acho que resume. Crie uma empresa, faça crescer, durar para sempre. Só se falava em perenidade. Então, crie uma empresa, faça crescer, durar para sempre e atropele quem estiver no caminho. A gente fala em sala de aula. Jack Welch, o Elon Musk, o Steve Jobs das décadas de 80 e 90, as 2 frases mais famosas dele. Compre ou enterre seus concorrentes, era uma delas. E a outra era a regra do vencedor leva tudo. Todo ano você tem que promover 10% do time, calar a boca de 70% do time e demitir 20% do time. As pessoas tinham meta de turnover e tal. Isso tudo cria uma empresa, faça crescer, durar para sempre, atropele quem estiver na frente. Eu faço a reflexão em aula, assim, o que está faltando? E, gente, olha que interessante, é a primeira vez que eu vejo, não sei se você tinha visto já, eu não tinha, um cargo cujo nome tem a palavra transformar, porque a reflexão que a gente faz é aquela, quando você fala, cria uma empresa e faça crescer quem? Esta empresa, este modelo de negócio, este portfólio. Sim, tem uma galera ali pensando em novos produtos e tal, mas a palavra transformar, Carol, ela sempre foi ali um território pantanoso, deixa quieto e tal, né? O famoso que nos trouxe até aqui nos leva ao futuro. Então, assim, fala pra gente, assim, como é que tá essa cabeça, esse coraçãozinho, poucos meses de PepsiCo, né? Com esse nome transformar. Você tem a dimensão do que significa essa palavra no seu cargo, não? Tenho. E a responsabilidade também. Todos os dias eu acordo pensando... A palavra transformação é uma palavra que incomoda. Óbvio, porque é tirar a gente do nosso lugar que a gente está cômodo, que a água está quentinha, né? Mas para transformar, a gente precisa de pessoas e a gente, querendo ou não, pode incomodar. Mas eu falo para o meu time e falo todos os dias, a gente precisa incomodar positivamente. Porque só assim a gente vai conseguir transformar. Porque não é sobre uma área. Eu não posso achar que a minha área vai transformar PepsiCo do Brasil. Eu vou influenciar, orquestrando e liderando algumas iniciativas. Mas eu preciso do resto da organização comigo. Porque senão ela acaba virando uma ilha, né? E aí você não consegue transformar. Eu acho que o bacana do cargo que eu tô, e eu entendo também a minha posição eu sou privilegiada dentro dessa posição, é que eu tenho a estratégia e eu tenho a transformação junto comigo. Então e eu falo que uma bebe da outra, né? E vai alimentando literalmente, né? Como círculos que vão se juntando ali. É essa coisa do infinito. Então eu olho a estratégia, eu transformo, eu remonto a estratégia, porque também não vamos ser mais... não vamos pensar que eu vou lá, vou desenhar uma estratégia, né? Em algumas outras experiências falavam para mim, Carol, vamos desenhar uma estratégia de transformação digital para os próximos 3 anos. Eu falei, não, já está complicado. Para os próximos 6 meses, para os próximos 3 anos, eu acho melhor a gente
Passito a passito. Exatamente. Então, eu acho que, sim, é super incrível essa agenda, a hora que você tem estratégia de transformação e a hora que você vai entendendo melhor a organização. Então, estou só há 6 meses, mas a organização, o que é incrível é que é super aberta para isso. Legal. Mas um cargo digno de uma mulher que está entre as 100 mulheres mais inovadoras do Brasil. Gente, eu não sei se vocês viram, mas o tempo voa. A gente tinha combinado de fazer 30 minutos, acho que até já passou disso. Eu posso garantir para você, viu, Carol? A gente está aqui com esse podcast, acho que uma aula, uma provocação para quem está nos ouvindo, quem nos ouviu. Acho que mais um chacoalhão, e o nosso objetivo é sempre, né, gerar certo desconforto nas cabeças, nas mentes. Então eu queria pedir para vocês, começando pelo Luiz Rasquilha, diante de tudo que foi dito aqui, que mensagem final a gente poderia deixar? Olha, gente, quem está nos ouvindo tem os mais diversos perfis. Pode ter aqui um estudante universitário, pode ter aqui um executivo de diversos níveis, podem ter empresários, representantes da propriedade, conselheiros, enfim. Luiz, diante do que a gente falou aqui, independente até do setor de alimentos, que mensagem, que provocação, que dica, que recado você daria para quem acompanhou aqui o nosso primeiro episódio? Eu acho que a gente bateu 30 minutos agora, então estamos dentro dos acadêmicos, não é? E ele fala que não gosta de número, eu perdi o controle, mas ele estava controlando. Eu queria deixar 2 coisas, e elas são complementares. Folha branca na mesa, para garantir que não temos vieses do que nos trouxe até aqui, e colaboração / pedido de ajuda, seja lá o que isso for. Não dá para fazer sozinho. E o grande risco, o grande perigo que nós encontramos muitas vezes é, então se eu sou o cara de transformação de estratégia, deixa que eu toco o barco e eu resolvo tudo. Não é colaboração. Então você falou muito bem, é influenciar, é questão cultural, é trazer o pessoal para próximo, é mostrar que é uma jornada que se faz junto. Então, quem nos está ouvindo e fala, beleza, entendi, preciso começar esta jornada, ou preciso fortalecer o que eu já estou fazendo, a folha branca para não termos limitações e poder explorar coisas que eventualmente podem mudar o patamar onde nós estamos. E a inteligência coletiva, trazer mais gente para a conversa e trocando ideias e, naturalmente, não ficar numa discussão filosófica sem resultado. Precisamos tomar decisões, precisamos fazer apostas. A estratégia também tem muito de aposta estratégica. Mas eu acho que são os 2 primeiros passos. Folha branca e, previamente, conscientização de que o que nos trouxe até aqui não é para o futuro. Mas essa, para mim, já é uma página virada. Folha branca e mais cabeças pensando juntos, porque mais pessoas pensando junto pensam muito melhor do que uma sozinha, por muito boa que essa sozinha, por muito brilhante que essa cabeça sozinha seja, nunca é melhor do que 10, 15, 20, 30, 100, 200, 3 mil pensando juntos. Com uma preocupação, etapa subsequente, de transformar isso em coisas palpáveis, tangíveis, com iniciativa. Muito bom, obrigado, Luiz. Carol, nós estamos desde 2021 numa jornada muito forte, discutindo também ambidestria e tal. Eu fui padrinho de uma turma de liderança ambidestra com C-Levels na Câmara Americana, onde eu sou conselheiro. A gente já vai para a nossa 3ª turma de ambidestria. Então, assim, eu acho que nunca antes assim o tema performar e transformar teve tão borbulhando na mesa. Então, eu queria um recado seu, e assim, legal, todo mundo vai ouvir, mas menos para as corporates, porque você já está nesse território e todas estão ali e tal, mas para aquelas pessoas que estão nos ouvindo. O Brasil tem mais de 20 mil empresas familiares que faturam aí entre 50 e 500 milhões, muitas delas sem entender essa loucura que está acontecendo, vendo esse frenesi todo. Então, assim, quem olhou para o teu cargo, que a gente debateu muito essa palavra transformar, e fala, cara, eu preciso disso também, será que eu preciso de um time, será que eu preciso de uma pessoa e tal? Então, você que está sendo uma das pioneiras, eu acho que daqui a pouco vai estar falando aí, a Pepsi foi a primeira empresa a colocar um time ali com a missão. E achei muito legal, essa é uma crítica desse cara aqui, essas coisas, iniciativas de inovação, transformação e tal, às vezes elas nascem e morrem em 2 minutos porque elas não estão conectadas com a estratégia. Então, para você que está nos ouvindo, olha que coisa interessante. Quem for lá no LinkedIn da Carolina vai ver lá. Estratégia e transformação, as duas juntas. Ela está com esses 2 chapéus. Então, assim, que recado você daria para os seres
entre aspas aqui, normais, de carne e osso, não quem está em corporates, que queira falar assim, eu acho que eu preciso disso também. Qual que seria a sua mensagem final para quem nos ouviu aqui hoje? Nossa senhora, num tweet vai ser desafiador. Vamos lá. Não, eu acho que o primeiro ponto tenha certeza que as transformações já estão ocorrendo nas organizações. Porque existe esse burburinho. Se você está já imaginando que você deveria ter ou você deveria estar pensando em transformação, é porque efetivamente já está acontecendo, né? Então, a primeira coisa é entender o que está acontecendo, né? Chamar as pessoas que estão ali na sua organização, que sempre tem aquelas pessoas incomodadas positivamente por natureza, que a gente consegue identificar isso facilmente num café, andando pela própria organização, né? Estando aberto à colaboração, chama para um café, ouve, escutativa para mim. Essas organizações a gente precisa ter escutativa, porque a transformação e as respostas muitas vezes não estão fora. Elas já estão lá dentro e já estão ocorrendo. Então, acho que esse é um primeiro recado, né? E faz uma lista mesmo. Né? E tenha claro qual é o tipo... O que é a sua empresa? O que você gostaria que a sua empresa... Qual é a missão? Muitas vezes fala de missão. Vamos falar sobre proposta de valor aqui, então. A sua empresa está operando para quem e por quê? O que ela entrega? E aí eu acho que a partir disso a gente consegue entender um pouco. E aí minha cabeça de engenheira já começa a pensar em matrizes de priorização e etc., que talvez seja menos inspirador, mas é necessário muitas vezes dentro de uma área de estratégia de transformação e pensar também, porque a gente tem que fazer escolhas e tirar do papel. Acho que o mais importante é tirar do papel. Uau! Gostaram? Não doeu nada, né? Pra primeira, sim, eu tava meio tenso aqui, mas já fui me soltando aqui, comendo Cheetos. Os meus Cheetos, tomando minha Pepsi. E, gente, com isso a gente encerra essa primeira pílula, que nem foi tão pílula assim, né? Rompemos um pouquinho o nosso tempo combinado. Espero que você tenha gostado do nosso primeiro episódio. Teremos vários outros aí, como eu disse. Miguel Caeiro plantou essa sementinha, nos acolheu aqui nos estúdios da Vidmob, aqui maravilhosos. Então, a gente fica por aqui agradecendo demais. Luiz Rasquilha, muito obrigado por você ter vindo. Hoje foi um dia de chuva intensa em São Paulo. A gente demorou muito para chegar aqui, mas foi muito legal. Carol, a gente sabe como é que é a sua agenda, então abrir esse tempo para estar aqui foi um presente para nós. Acho que muita gente vai se inspirar na sua fala, na sua experiência, no seu desafio. E eu aqui, em nome do podcast 2030 and Beyond, te desejo muito sucesso, que esse frio na barriga e essa incomodação que você acorda todo dia de manhã, né, com esse peso, com essa tonelada de responsabilidade de transformar uma empresa tão incrível como a PepsiCo. Muito obrigado por você estar aqui. Foi um prazerzaço e a gente fica por aqui. Até a próxima. Um abraço para todos vocês.